sobre módulo do nosso livro 1, o livro das funções. Então tá, vamos lá direto ao que interessa. Definição de módulo. Se a gente tiver um número que pertença ao conjunto dos números reais, a gente diz que o módulo desse número ele vai ser positivo. Se o x for maior ou igual a zero, a gente pega simplesmente o número que se encontra dentro daquele módulo. E se o x for um número menor do que zero, ou seja, um número negativo, a gente deve trocar o sinal dele, basta fazer menos o valor dele. Vamos pegar na prática, pegando aqui exemplos para a gente ter. Na letra A, módulo de 7. O módulo de 7 é exatamente igual a 7. O módulo de menos 7 vai valer exatamente igual a 7, porque é menos 7. Sacaram a jogada pela definição? Módulo de menos 0,2 vai ser 0,2. O módulo de raiz de 5 vai ser o próprio raiz de 5. O módulo de 0 é o próprio zero. O módulo de menos 14 vai dar 14. O módulo de 2 vai dar 2. E o módulo de menos 6 raiz de 2 dá 6 raiz de 2. Lembrando, o módulo ele sempre deve ser um número positivo. Independentemente de qual seja o seu valor, ele sempre vai se tornar um número positivo. Beleza? Geometricamente falando isso aqui para vocês, eu quero que vocês identifiquem aqui na nossa reta numérica. Na nossa reta numérica, a gente percebe que se o nosso x é um número maior ou igual a zero, o módulo desse número x, ele sempre vai ser igual ao próprio x. Por quê? Porque ele já é um número positivo. Porém, se eu der um número menor do que zero para esse x, o módulo de x vai ser igual a menos o x, conforme a gente já viu anteriormente pela definição de módulo, tá? Mas o que é módulo? Galera, pensem em módulo simplesmente na distância da origem até o teu valor, tá certo? Por exemplo, eu tenho a distância do 0 até o menos 2. Qual é a distância do 0 até o menos 2? É de 2 unidades, porque o módulo de menos 2 vale 2. Qual é a distância do 0 até o 4? A distância do 0 até o 4 é 4, porque o módulo de 4 vale 4. Então, sempre pensem em módulo como se fosse a distância, tá certo? Algumas propriedades que tu precisa saber. O módulo de A é igual ao módulo de menos A. Bom, a gente sabe que o módulo de um número positivo é igual ao módulo desse mesmo número simétrico, né? Ou seja, sempre vai ser um número positivo. O módulo do produto é exatamente igual ao produto entre dois módulos, sabendo que esses dois números são exatamente iguais. O módulo da diferença entre dois módulos sempre vai ser menor ou igual do que o módulo da diferença entre esses dois números. Basta tu substituir que tu consegue perceber aqui. Vamos pegar no exemplo anterior, né? Vamos pegar lá desde o primeiro. 2. O módulo de 2 é 2. Menos 2. O módulo de menos 2 é 2. 2 é igual a 2. 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3, se tu perceber comigo, dá menos 6. O módulo de menos 6 vai me dar 6. Módulo de 2 é 2. Módulo de menos 3 é 3. 2 vezes 3 vai me dar 6. Aqui, ó, vamos pegar o A sendo 2 e o B sendo menos 5. Então, eu teria 2 menos... Aqui o módulo de menos 5 vai me dar 5. Então, 2 menos 5 vai me dar 3, né? Menos 3, o módulo de menos 3 é o próprio 3. E aqui, 2 menos menos 5 vai me dar 7, e o módulo de 7 é 7. 7 é maior do que 3, beleza? Quando eu tiver uma constante positiva vezes um valor, um número qualquer, tá? O módulo desse cara vai ser simplesmente essa tua constante positiva vezes o módulo desse teu número. Como assim? Pega o x sendo menos 7, por exemplo. 2 vezes menos 7 dá menos 14 e o módulo de menos 14, lembra? Era 14. Agora pensa comigo, 2 vezes, módulo de menos 7. 7, 2 vezes 7 vai me corresponder exatamente em 14. Deu o equivalente. E o módulo da soma é menor ou igual do que a soma entre dois módulos. De novo, pega um exemplo aqui para vocês, né? Vamos pegar o 3 e o menos 7. O A sendo 3 e o B sendo menos 7.
3 mais menos 7, isso vai me corresponder em menos 4. O módulo de menos 4, 4. Agora, olha só. 3, o módulo de 3 é 3, o módulo de menos 7 vai me dar 7. 3 mais 7 vai me dar 10. 10 é maior do que 4 e com isso a gente acabou de provar essa propriedade aí para vocês. Beleza, gurizada? Bora lá então, cara, dar uma olhada nas tuas equações modulares. Tu acabou de trabalhar com Moisés a definição. E nas equações modulares, cara, o que é muito importante, justamente é a parte inicial que tu viu com Moisés. Nas equações modulares, tu precisa muito da definição de módulo. Lembra, ó, módulo de 3 é igual a 3, módulo de menos 3 é igual a 3 e o módulo de 0 é igual a 0. O que eu quero te dizer com isso? Em linhas gerais, o módulo de alguma coisa é sempre maior ou igual a 0, certo? Então tu fica ligadinho ali. Bom, como é que eu vou fazer isso? O módulo de x mais 3 é igual a 8. Bom, o módulo de quem que vale 8? Bom, pode ser 8 ou menos 8. Ó, módulo de 3 igual a 3. Bom, então tem uma situação em que o x mais 3 é igual a 8. Portanto, o x será igual a 8 menos 3. Então, o x aí vale 5. Ou ainda, o módulo de menos 3 vale 3. Ou seja, o número que está protegido pelo módulo, ele troca de sinal. Ou eles têm o mesmo sinal, ou eles têm sinais diferentes. Então, eu vou trocar o sinal. Melhor trocar o sinal do de fora, que é mais tranquilo. Então, x mais 3 igual a menos 8. Portanto, o x é igual a menos 8 menos 3. Então, nosso x vale menos 11. E aí nós temos o nosso chamado conjunto solução. O que é o nosso conjunto solução? Deixa eu ver em vermelho aqui. Nosso conjunto solução aqui, para essa equação modular, gurizada, é o menos 11 e o 5. Ou seja, eu vou ter duas respostas, não uma. Então eu vou ter duas. Então fica ligado aí. Porque se eles tentam fazer contigo uma questão dessas no vestibular, vai ter o pega-ratão, velho, em que ele vai botar só uma. E tu tem as duas. Então tu fica ligadinho. Vamos lá. Módulo de 2x menos 6 igual a 10. Mesma situação que o anterior. O 2x menos 6 tem que ser o próprio 10. 2x é igual a 10 mais 6. 2x é igual a 16, portanto, x é igual a 16 divididos por 2, portanto, o x vale 8 e nós temos a primeira solução. A segunda solução é quando o 2x menos 6 for igual a menos 10, já que o módulo de alguém aqui deu 10, pode ser 10 ou menos 10. Então, 2x menos 6 igual a menos 10. 2x igual a menos 10 mais 6, lembra que ele inverte a operação. 2x igual a menos 4, x igual a menos 4 sobre 2, portanto x igual a menos 2. E aí o teu conjunto solução aqui, ó, deixa eu botar ele aqui do lado, ó. Teu conjunto solução, ele é formado pelo menos 2 e pelo 8. Estão aqui as duas soluções. E tu pode fazer o que a tia lá da quarta série te ensinou. Prova real. Tu pode substituir para ver se fecha, ó. Vou testar o 8, ó. 2 vezes 8, 16. 16 menos 6 dá 10. Módulo de 10 é 10. Beleza, fechou. De boa? Agora olha só para a terceira. Módulo de 2x menos 1 igual a menos 13. Tu, opa... O módulo de alguém dando um número negativo, mas eu sei que o módulo de alguém é igual a maior ou igual a 0. Então o que eu faço, senhor? Não faz nada, velho. Não faz nada porque não existe módulo de número negativo. Não tem como, melhor, não tem como o módulo te dar um número negativo como resultado. Então aqui o teu conjunto solução, gurizada, anota aí, é o conjunto vazio, não tem como o módulo de alguém dar menos 3. Tranquilo? De boa, gurizada? Então matamos a nossa primeira trinca de exercícios. Agora vamos ver os próximos 3. Bora lá então, gurizada, seguindo aqui nossos exercícios. Letra D. O que eu preciso ficar ligadinho aqui no exercício da letra D? Lembra que tu tem as duas situações, ó. Módulo de 3 igual a 3, ou seja, o que está dentro do módulo
é igual ao que está lá fora. Então, 2x menos 3 é igual a menos x mais 7. Acompanha pelas cores ali, estou igualando os dois caras ali. Então, 2x mais x igual a 7 mais 3. Portanto, 3x igual a 10. E o nosso x, então, é igual a 10 terços. E temos a nossa primeira solução. Ou, o que está dentro do módulo, o módulo de menos 3 é igual a 3. Então, o que está dentro do módulo é igual ao negativo do que está fora. Posso trocar o sinal. Um deles tem que trocar esse sinal, ou de dentro ou de fora. Vou trocar o de fora. 2x menos 3 é igual a menos x mais 7. Só te liga, cara, que esse sinal negativo é para todo o que está fora do módulo aqui. Então, é para os dois. Então, 2x menos 3 é igual a menos x dá mais x. Menos mais 7 dá menos 7. 2x menos x é igual a menos 7 mais 3. 2x menos x dá x. Menos 7 mais 3, menos 4. Então, estão aqui as nossas duas soluções. Então, nosso conjunto de solução aqui, gurizada, ó, é o menos 4 e o 10 terços. Tranquilo, gurizada? Derrubamos de boa aí mais um exercício. Letra D. Módulo de alguém igual ao módulo de outro alguém. Ou seja, o que pode acontecer? Existem duas situações que podem acontecer. Vou dar um exemplo com números para vocês. O módulo de 3 pode ser igual ao módulo, fazendo as mesmas cores lá de cima, para não confundir. O módulo de 3 pode ser igual ao módulo de 3, que é equivalente ao módulo de menos 3 igual ao módulo de menos 3. Que é quando os dois caras protegidos por módulo têm o mesmo sinal. Ou seja, são iguais, são congruentes aqui. Então, o x mais 1 é igual ao x menos 3. Como eu tenho x dos dois lados, eu cancelo. 1 igual a menos 3 não vai rolar. Não tem como 1 ser igual a menos 3. Então, não existe essa condição em que esses dois caras aqui são iguais. Mas eu tenho uma segunda possibilidade, que é o módulo de 3 ser igual ao módulo de menos 3, ou seja, um é positivo, o outro é negativo. Eles são opostos, então eu posso dizer que o x mais 1 é igual a menos o x menos 3. Portanto, x mais 1 é igual a menos x mais 3. Lembra que o negativo é para os dois. Então, x mais x é igual a 3 menos 1. 2x é igual a 2. X é igual a 2 divididos por 2. Portanto, o x vale 1. E aí o nosso conjunto solução aqui, gurizada, ó. Nosso conjunto solução, ele é formado por apenas uma solução. Só o número 1. Tranquilão? De boas? Vamos para a letra F. A letra F é igual ao anterior, as letras A e B. Então, vamos lá. Eu posso dizer que menos x menos 3 é igual a 15. Menos 3 menos 15 é igual a x. Ou seja, menos 18 é igual a x. Achamos uma solução aí para a nossa equação modular. O nosso x vale menos 18. Agora vamos achar a segunda, que é quando menos x menos 3 é igual a menos 15. Então vamos lá. Menos 3 mais 15 é igual a x. Menos 3 mais 15 dá 12. Portanto, o nosso x aí é 12. E o nosso chamado conjunto solução aqui, gurizada, ó, pode ser o menos 18 ou pode ser o 12. E se está na dúvida se fecha ou não, sempre substitui. Sempre substitui e vê se vai dar certo. Ó. Menos 12 menos 3 dá menos 15. Módulo de menos 15, 15. Fechou, gurizada? E agora vamos para os 3 últimos exercícios de equações modulares. Então tá, gurizada, a letra G, vocês viram que eu deixei o quadro todo para ela, né? Então, olha só. Módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 2. Ou seja,
o módulo de x ao quadrado menos 5x mais 6 pode ser 2, certo? Traz o 2 para cá, x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Chegamos numa equação de segundo grau, o que tu faz? Bhaskara. Vou lá, vou fazer na boa contigo aqui, ó. Delta, vamos fazer o delta primeiro. V ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Delta igual a 9. Lembra se o delta é igual a 9, gurizada? O que isso significa? Que como ele é maior que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Então eu vou ter duas soluções aqui. Então vamos lá, vamos seguir aqui para a nossa Bhaskara. Ó. Portanto, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do 9, dividido por 2 vezes o a. Tranquilão? Tamo junto? Então vamos lá, x é igual a 5, negativo com negativo positivo, mais ou menos 3, divididos por 2. Então o x aqui, vamos botar x1, ó, pode ser 5 mais 3, que dá 8, divididos por 2 dá 4. E o x2 pode ser 5 menos 3 divididos por 2. 5 menos 3 dá 2, divididos por 2 dá 1. Então deixa eu arrumar esse 4 aqui para não ficar bagaceiro. Então nós já temos aí, gurizada, duas soluções. O x pode ser 4 ou o x pode ser 1. Vamos fazer uma prova real rápida aqui. Vou substituir o 1 para te ver. Ó. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 6 dá 7. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. 7 menos 5 dá 2 e o módulo de 2 é 2. Tranquilo? Só que eu não posso esquecer de outra coisa. Ó. Lembra que o módulo de menos 3 é 3. O módulo, se aqui dentro for menos 2, também dá. Então eu tenho outra conta para fazer. Ah, senhor Bhaskara? Então tu já está ligado, né? Então que x ao quadrado menos 5x mais 6 pode dar menos 2. Então dentro do módulo pode ser 2 ou menos 2. Por isso, cara, que eu trabalho com essa equação aqui e essa equação, porque eu não sei se o x ao quadrado ali dentro, ali, aquele cara, ele é 2 ou menos 2. Então eu tenho que trabalhar com as duas possibilidades. Então vamos lá. X ao quadrado menos 5x mais 6 mais 2 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 8 igual a 0. Vamos lá, delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 25 menos 32. Delta igual a menos 7. Delta dando menos 7, ele é um número negativo. O que tu precisa enxergar aqui, o delta sendo menos 7? Que eu tenho duas raízes não reais. Ou seja, os valores de x que eu vou encontrar aqui não são números reais. Então eu não preciso dar sequência à minha conta. Então o meu conjunto solução aqui, gurizada, ó, conjunto solução, ele é formado apenas pelo número 1 e pelo número 4. De boa, gurizada? Tranquilão? E agora vamos para a letra H. Te chamar uma atenção aqui na letra H, cara. Ó. Módulo de x ao quadrado. X ao quadrado, cara, esse expoente que tu tá vendo aqui, ele é par. Consequentemente, esse resultado do x ao quadrado aqui, ele vai ser um cara maior ou igual a 0. Certo? Então, para que serve essa informação aqui, de tu saber assim que o x ao quadrado, ele vai me dar um resultado maior ou igual a 0? Porque quando tu pega um cara positivo e tu protege por módulo, ele é que nem teu ex, não serve para nada. Porque ele já é positivo, tá entendendo? Então, esse cara aqui que eu tenho, ele já é positivo. Ou seja, posso tirar o módulo sem problema nenhum e dizer que x ao quadrado é igual a 7x mais 12. X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Opa, menos 7x menos 12, né? Igual a 0. Tranquilo? Agora o que tu vai fazer? Bhaskara. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c.
Delta, então, 7 ao quadrado, 49. 4 vezes 12, 48. 49 mais 48 dá 97. Tranquilo? Delta igual a 97. Eu também não gostei. Vamos seguir aqui o exercício. X, deixa eu seguir na mesma cor laranjinha aqui para vocês. Ó. Vamos achar os dois valores de x. X é igual a menos b, então, menos b, o nosso b é menos 7, menos 7, mais ou menos a raiz quadrada de 97, dividido por 2 vezes o a. Portanto, x ele é igual a 7 mais ou menos a raiz quadrada de 97 sobre 2. Então, essas aqui são as duas raízes que eu tenho aqui. Uma delas vai ser 7 mais raiz de 97 sobre 2. Então, vamos lá. Deixa eu separar em duas aqui para ti. Uma delas será, então, x igual a 7 mais raiz quadrada de 97 sobre 2. E o outro valor de x é 7 menos a raiz quadrada de 97 sobre 2. Cara, a raiz quadrada de 97 é aproximadamente 10. Tá? E 7 menos 10 dá menos 13. Então vai dar menos 1,5. Então é tranquilo aqui também. São as duas raízes que eu tenho aí, então. Tranquilo, gurizada? De boas? Matamos aí, então, nosso exercício na letra H. Bora lá para o teu último exercício, então, aí, envolvendo as equações modulares. Lembrando que x ao quadrado mais 5x pode ser igual a 6. Ou seja, x ao quadrado mais 5x menos 6 igual a 0. Vamos lá, vamos para o delta. Ó. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta igual a 25 mais 24, menos 4 vezes menos 6, delta igual a 49. Positivo, tenho duas raízes reais diferentes. Vamos lá, terminar a básica. X igual a menos B, nosso B é 5, então, menos B, mais ou menos a raiz quadrada de 49, divididos por 2 vezes o A. Portanto, x é igual a menos 5, mais ou menos 7 sobre 2. Então, o x1 pode ser menos 5 mais 7 dá 2, divididos por 2 dá 1. E o x2 pode ser menos 5 com menos 7 dá menos 12, divididos por 2 dá menos 6. Então, eu tenho aqui já duas possibilidades de resposta. Tranquilo, gurizada? Só que eu não posso me esquecer, o que está dentro do módulo também pode ser menos 6, porque o módulo de menos 6 também é 6. Então, vamos lá. X ao quadrado mais 5x igual a menos 6. Então, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 6 dá menos 24, portanto, delta igual a 1. Também positivo, duas raízes reais diferentes. Então, vamos lá. X igual a menos b, nosso b é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 divididos por 2 vezes o a. Portanto, x é igual a menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. Então, vamos lá, nosso x3 pode ser menos 5 mais 1 dá menos 4, sobre 2 dá menos 2. E o nosso x4 pode ser menos 5 com menos 1 dá menos 6, divididos por 2 dá menos 13. Então, eu acabei de encontrar aí as outras duas raízes, menos 2 e menos 13. Então, gurizada, o nosso conjunto solução aqui, ele é composto pelo menos 6, menos 3, menos 2 e 1. Então, aqui eu tenho 4 respostas. Então, tu fica ligado aí nessas paradinhas, hein? Para tu não ter nenhum problema nas tuas equações modulares.
Feito, cruzado. Tranquilão? Então tá, galera, seguindo o barco aqui, vamos falar de inequação modular. Inequação modular, as suas propriedades são as seguintes: o módulo de x é maior do que um número qualquer, um número, nesse caso, positivo. O que tu já sabe? Tu sabe que esse número ou ele vai ser menor, né, ou x vai ser menor do que menos a, ou esse x vai ser maior do que a, porque tu sabe que esse valor do x ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Se o x for maior ou igual a A, o que tu vai trabalhar? É muito parecido com o anterior, porém vai ser x menor ou igual a menos A, ou o x maior ou igual ao A. Se o módulo de x for menor do que A, o que tu sabe? Que esse teu x ele tem que ser um número maior do que o menos A e menor do que o A. E se o módulo de x for menor ou igual, muito parecida com a anterior, ele vai ter que ser um número maior ou igual a menos A e menor ou igual a A. Só que se tu tiver uma diferença dentro desse teu módulo, x menos uma constante, for menor ou igual a um outro valor, um outro A, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer simplesmente A menos o B, tá? A menos o B é menor ou igual do que x menor ou igual do que A mais B. Na verdade, o x maior ou igual a A menos B e o x sendo menor ou igual a A mais B aí, beleza? Vamos para os exemplos aqui para a gente pegar isso aqui na prática. Na prática isso aqui vem fácil e eu vou deixar com vocês as propriedades em todos os exemplos para vocês verem quais que eu estou usando. Olha só, o módulo de x sendo maior do que o 8. Módulo de x sendo maior que 8 é muito parecido com a primeira. Então o que eu sei? Eu sei que o x ele tem que ser menor do que menos 8 ou o x tem que ser o quê? Maior do que 8. Beleza? Isso para que aquele módulo, aquela inequação modular seja satisfeita. Na letra B, olha só, letra B, 2x menos 6. O módulo de 2x menos 6 tem que ser menor do que 10. Vai ser a nossa terceira, né? Menor, o que eu vou ter? Eu tenho então que 2x menos 6 tem que ser maior do que menos 10 e menor do que 10. E agora uma inequação, nesse caso de primeiro grau, assim, a gente vai tentando deixar somente o x no nosso meio, no nosso centro. O que eu posso fazer aqui? Esse menos 6 eu somo em ambos os lados aqui, a ponto de ter menos 4, é menor do que 2x, e ainda é menor do que 16. Eu somei 6 unidades para cancelar esse menos 6 do meio. E agora eu vou dividir todo mundo por 2. Dividindo todo mundo por 2, eu chegaria em quem? Em menos 2 é menor do que x, que é menor do que 8. Ou seja, o x para satisfazer essa inequação modular, ele deve variar entre menos 2 e 8. Na letra C, olha só, o módulo de 2x menos 1 sendo menor do que menos 6. Lembra que a gente não pode ter uma resposta negativa envolvendo o módulo. Então a gente chega aqui que o nosso conjunto solução ele vai ser vazio. Beleza? O Diegão já falou isso para vocês anteriormente, tá? E o módulo de x menos 4 sendo maior do que 3. É que nem a primeira informação, a primeira propriedade. Ou seja, a gente vai ter o que? X menos 4 sendo menor do que menos 3, ou o x menos 4 sendo maior do que 3. Feito? Só resolve esse cara. Então eu vou somar 4 unidades, tendo que o x tem que ser exatamente menor do que 1, ou o teu x ele vai ter que ser maior do que 7. E aí a gente tem as nossas 4 primeiras inequações modulares aí, beleza? Então tá, galera, seguindo aqui com os 2 últimos exemplos de inequação modular. Vamos lá. Letra E. O módulo de 2x mais 3 sendo maior ou igual a 9. O que tem que acontecer aqui? Tem que acontecer simplesmente que se ele é maior ou igual a 9, olha só, segunda propriedade. Eu vou ter dessa forma, 2x mais 3 tem que ser menor ou igual a menos 9, ou já vou colocar aqui embaixo, tá? 2x mais 3 tem que ser maior ou igual a 9.
Vamos resolver então agora essa minha inequação aqui. Nesse caso eu teria então 2x é menor ou igual a menos 12, logo x tem que ser menor ou igual a menos 6. Ou nesse caso, seguindo o teu ou, tu vai ter 2x é maior ou igual a 6, e com isso o x tem que ser maior ou igual a 3. Então o x tem que ser menor ou igual a menos 6. Vamos colocar aqui a resposta para vocês, ó. X tem que ser menor ou igual a menos 6, ou o teu x tem que ser maior ou igual a 3 para satisfazer essa inequação modular aí. E a letra F talvez a mais complicada de todas aí, porque eu tenho a minha primeira propriedade. Ou seja, eu vou ter que fazer assim, x ao quadrado menos 5x tem que ser menor do que menos 6. Daqui, resolvendo esse cara, já vou colocando o ou aqui para vocês, porque eu vou ter que seguir depois ainda em quem? Em x ao quadrado menos 5x sendo maior do que 6. Feito? Beleza? Vamos seguir para resolver esse cara aqui. Então, olha só. Nesse caso, então, eu vou ter aqui para vocês, então, igualando a zero, x ao quadrado menos 5x mais 6 é menor do que zero. Daqui eu tiro que as minhas duas raízes, uma vai ser igual a 2 e a outra vai ser igual a 3. Só que não te esquece da inequação de segundo grau, que a melhor coisa que tu tem a fazer é desenhar. Essa aqui é uma parábola em que a tua concavidade vai ser voltada para cima, tá? As tuas raízes são o 2 e o 3, o 2 e o 3, e ele quer o intervalo em que elas são menores do que zero, ou seja, do 2 até o 3. Então, vamos lá, do 2 aberto até o 3 também aberto. Feito? Só que agora tu vai para a tua segunda inequação. A tua segunda inequação seria o quê? X ao quadrado menos 5x menos 6 maior do que zero. Daqui o que acontece? Tu tira aqui as tuas duas raízes, uma vai ser menos 1 e a outra vai ser igual a 6. Beleza? Com isso, não te esquece que tu tem que desenhar. Desenha só o eixo dos x, como a gente já viu na nossa aula anterior, né, de inequação de segundo grau. Desenha a parábola com concavidade voltada para cima. Uma raiz é menos 1 e a outra raiz é 6. Só que agora ele quer o intervalo em que ela é maior do que zero. Aonde? Do menos infinito até o menos 1 e do 6 até o mais infinito. Então, nesse caso, eu teria aqui do menos infinito até o menos 1, união com quem? União ainda do 6 até o mais infinito para vocês. Só que o que a gente tem que se ligar? A gente tem que se ligar que tem uma união geral aqui. Eu tenho que pegar, pode ser isso ou pode ser isso. Então, a nossa resposta final, deixar para vocês a resposta final aqui, ela vai ser quem? O intervalo do 2 até o 3. União com quem? Do intervalo do menos infinito até o menos 1. União com quem? Do 6 até o mais infinito. E aí a gente tem a nossa resposta aí. Beleza? Agora o Diegão vem com vocês para falar na função modular em gráficos aí. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, agora para terminar nossa aula envolvendo as funções modulares. Lembrando que a tua função modular tem um módulo de x. Ela é uma função definida por partes, porque pode ser o próprio x quando x é maior ou igual a zero, ou menos x quando x é menor que zero. Então, o gráfico da tua função modular é esse carinha aqui. Esse carinha que tu tá vendo aqui é o gráfico da tua função modular. Esse aqui é o nosso f de x igual a módulo de x. Nós falamos, cara, que esse gráfico aqui, ó, que vocês estão vendo, esse gráfico aqui, por exemplo, ele é simétrico
simétrico ao eixo Y. Por que ele é simétrico ao eixo Y? Porque o teu eixo Y funciona como um espelho. Se tu dobrar, ou pensando numa folha, o plano cartesiano, quando tu dobra o Y como se fosse o meio da folha, essas duas partes do gráfico ficam sobrepostas. Então o gráfico da tua função modular ele é bicudo, ele tem essa pontinha, esse teu vértice aqui, e ele é simétrico então em relação ao eixo Y. E o que eu vou te trazer agora aqui são algumas situações assim, ó, por exemplo, como é que eu vou construir alguns gráficos da função modular? Eu vou trabalhar, e depois o Moisés e eu vamos trabalhar contigo, daqui a terceira aula. Depois dessa, a terceira aula vai ter uma aula de nivelamento de gráficos, que vocês vão ver todas as translações e reflexões envolvendo os gráficos e tudo o que pode acontecer. Primeiro passo, cara, olha só. Módulo de x menos 3. Cara, lembra do gráfico do módulo? Ó, eu vou fazer ele tracejadinho aqui, tá? Ó. Esse gráfico tracejadinho que eu estou fazendo aqui é o gráfico mais básico da minha função modular. Certo? Esse cara aqui é o módulo de x. Só que o teu objetivo é fazer o módulo de x menos 3. Esse menos 3, se tu observar, ele está sendo coladinho no x. Esse coladinho no x aqui significa que o meu gráfico vai fazer um deslocamento horizontal. Como o cara que está com o x é negativo, esse gráfico aqui desloca para a direita. Então, todo o meu gráfico aqui, gurizada, ele precisa deslocar-se 3 unidades para a direita. Como ele estava cortando aqui no 0, 1, 2, 3. Andei 3 casas para a direita e agora tu pode fazer o esboço do teu gráfico. Ele fica igual, cara, ó. Ele é rigorosamente igual, só que ele foi transladado 3 casas para a direita. Pronto, está aqui o gráfico. Esse ponto de corte aqui vai ser o 3. E se tu quer ver como é que tu vai saber o ponto de corte no Y, lembra que o ponto de corte no Y, o x é igual a 0. 0 menos 3 dá menos 3. E o módulo de menos 3 dá 3. Ou seja, eu tenho que cortar o y no 3. E tu lembra que quando tu corta o x, o y vale 0. Ó. Vamos fazer um teste. Ó. Y igual a 0, módulo x menos 3. O 0 não tem essa jogada do mais 0 menos 0. É o próprio 0. Então, o 0 é igual a x menos 3. Portanto, 3 igual a x. O que isso significa? Que eu vou cortar o eixo x no x igual a 3. E é justamente o que o teu gráfico tem aqui. Então, tu pode pegar algumas características do gráfico, por exemplo, como o ponto de corte no x, em que tu troca o y por 0, e o ponto de corte no y, quando tu troca o x por 0. Ou tu pode trabalhar com o gráfico base do módulo de x e perceber que isso aqui representa um deslocamento horizontal de 3 casas para a direita, já que eu estou subtraindo. Tranquilo, gurizada? Agora vamos fazer os outros 3 gráficos ali. Cara, eu não vou seguir na ordem os exercícios, eu vou começar pela letra D primeiro e depois eu retorno para a alternativa C e depois a C ali, que vocês vão ver que ela é mais chatinha de fazer. Por que pela D primeiro? Eu vou te dar uma outra sugestão. A tua função base, ela é 2x mais 6. Ela é uma função de primeiro grau, então tu constrói a reta dessa função de primeiro grau. Tamo junto? Lembra que a tua função de primeiro grau, ela era do tipo ax mais b, e o b representava o teu corte no y. Então eu estou cortando o y no 6. Beleza, vou marcar o 6 aqui. Certo? O a é positivo, indica que eu tenho uma função crescente, mas eu quero achar o corte no x. Lembra que o corte no x, o y vale 0. 2x mais 6, menos 6 igual a 2x. O 2 vem dividindo, portanto o x vale menos 3. Então eu vou cortar o gráfico aqui no menos 3. Deixa eu botar o menos 3 aqui.
E aí eu vou fazer o esboço dessa reta. Não faz forte, porque tu vai precisar apagar coisa aí, certo? Tá. Beleza. Tá aqui o esboço da nossa reta. Tá vendo que essa função toda de primeiro grau que tu teve, ela foi protegida por módulo, ó. Tá vendo que ela foi protegida por módulo? O que eu quero que tu anote aí? A parte negativa sofre reflexão no eixo X. O que isso significa? Que a parte positiva continua igual. Então agora eu vou fazer ela em laranja. Ó. A parte positiva continua igual. Essa parte ela não vai sofrer alterações. A parte negativa ela vai sofrer a reflexão no eixo X, ou seja, o que eu enxergo abaixo, agora eu vou ter que enxergar acima. Imagina o eixo X como se fosse um espelho e o reflexo acima do eixo X da parte negativa é o teu novo gráfico. Então a tua continuação ficaria assim. O que tu enxerga abaixo, tu passa a enxergar acima e esse pedaço do gráfico não existe mais. E está aqui o gráfico da tua função f de x igual a 2x mais 6. Tranquilo, gurizada? De boas aqui então? Não tem muito estresse aí, né? Bem sereninho aí como tu resolver. Mas como eu estou te dizendo, fica tranquilo, se tu não entendeu essas jogadas de reflexões aqui, a terceira aula vai ser uma aula só de gráficos. Os gráficos de todas as principais funções que tu precisa saber para derrubar qualquer questão na URGS, no Enem, na PUC, na FUVEST, não interessa onde é que tu vai fazer. Nós vamos te passar todas as barbadas aí, todas as funções, inclusive esses movimentos. Leva para a esquerda, leva para a direita, sobe, desce. Então fica tranquilo. Vamos lá, aqui. Primeiro passo. Lembra primeiro do módulo de x. Vou fazer ele em azulzinho aqui, tracejado. Ó. Esse azulzinho tracejado aqui que tu está enxergando é o gráfico módulo de x. Tu já viu no exercício A, no item A lá, que quando eu junto alguém com o x, nada mais é do que um deslocamento horizontal. Como agora o que tu tem é positivo, eu estou somando alguém com o x, o meu gráfico anda para a esquerda. E eu também vou fazer tracejado. Então, eu estava cortando no 0, passarei a cortar no -1. E o meu gráfico, então, anda todo ele uma unidade para a esquerda. E o gráfico em vermelho que tu está enxergando é o módulo de x mais 1. Certo, gurizada? Agora, para fechar a conta, esse mais 3 que está somando fora da tua função, ele também vai indicar um deslocamento. Só que é um deslocamento vertical. Como o que tu tem é positivo, o teu gráfico vai subir essas 3 unidades que eu estou somando. Agora no y, estava aqui no 0. Ó. 1, 2, 3. Subi 3 unidades, o pontinho que estava aqui vem para cá. Corta aqui. E corta aqui. Esse cara aqui é o gráfico que tu precisa agora desenhar. E se tu quer saber as coordenadas desse vértice do teu módulo, esse cara aqui é 3 e -1. Então, quando x for -1, o y é 3. E fica fácil de ver. Ó, -1 mais 1 dá 0. Módulo de 0 dá 0, portanto, o x é 3. O y é 3. Tranquilo, gurizada? E aí nós matamos a letra B. E a letra C, cara, ela é a mais chatinha de fazer. Primeiro, eu tenho módulo de x ao quadrado menos 3x mais 6. Então, o que eu preciso cuidar aqui nessa função? Primeiro passo, minha sugestão para ti. Como os dois caras que têm o x estão protegidos por módulo,
faz a função sem o módulo. Então, módulo de x ao quadrado menos 3x mais 6. Tranquilo? O que tu vai fazer aqui? Tu vai fazer o delta, calculando o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Portanto, o delta é igual a 9 menos 24. Portanto, o nosso delta aqui, gurizada, ele vai dar menos 15. Ou seja, ele é um número negativo. Significa que eu não tenho raízes reais. Então, tu não vai cortar o eixo x. Faz um esboço simples desse teu gráfico. O que seria um esboço simples desse meu gráfico aqui? Te liga aqui. X ao quadrado, boca para cima. 6 cortando o y no 6. Então eu teria alguma coisa nessa linha aqui, gurizada. Alguma coisa nessa linha cortando aí o y no 6 com boca voltada para cima. Tá, senhor, mas como é que eu vou fazer o meu gráfico agora? O teu gráfico, querido, o que eu quero que tu perceba? Tu percebeu que ele botou módulo no x? Cara, sempre que ele coloca módulo no x, o que tu vai fazer? A parte que o teu x é negativo à esquerda, tu apaga. Tu vai apagar a parte negativa. E o que tu enxerga à direita, tu vai ter que enxergar à esquerda. Ou seja, o teu gráfico vai ter que fazer isso aqui. E a parte lilás e a parte laranja representam o gráfico da tua função f de x ali. Tranquilo, gurizada? Então tu só tem que fazer isso. Se tu botar módulo no x, tu vai apagar a parte negativa do x, em que o x é negativo, e o que tu enxerga à direita, tu vai enxergar à esquerda. Tu vai refletir a parte positiva na parte negativa do x daí então. Tranquilo, gurizada? De boa? E aí nós encerramos a nossa 8ª aula, nona aula envolvendo funções modulares e nos encontramos na próxima na função exponencial. Abração, gurizada. Feito!